Lá na matemática básica, nós começamos estudando alguns conjuntos numéricos. Aqui a gente vai fechar o assunto sobre os conjuntos numéricos. Vamos falar sobre todos eles, né? Conjuntos numéricos, o que são conjuntos numéricos, né? Então, como a gente já viu, eles têm essa particularidade como se fosse uma coleção, né? Conjuntos numéricos são coleções de números com mesmas características. No caso, números naturais, representados pelo o N, né, com duas perninhas assim, são os números que começam aqui com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai até o infinito. Ou seja, são os números positivos. Quando a gente coloca os naturais com um asterisco, quer dizer que a gente está tirando o zero. O zero não faz parte desse conjunto. Esse conjunto ele tira o zero, né? Então vai só fazer parte apenas os números, com exceção do zero. Olha só, os naturais com asterisco, eles estão contidos dentro dos naturais. E os naturais com asteriscos em intersecção com os naturais é o próprio conjunto natural com asterisco. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z com duas perninhas. São formados por todos os elementos do conjunto dos números naturais e seus opostos. Portanto, contém o conjunto dos naturais. Então, o conjunto dos inteiros contém o conjunto dos naturais. Os inteiros são representados pelos números positivos e negativos, contendo também o zero. Onde os inteiros, com esse negativo aqui embaixo, representa só os valores negativos até o zero. E os inteiros com positivo aqui embaixo, representando todos os números positivos com zero. O zero é chamado de número neutro, então ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá bom? Conjunto dos números racionais, representados pela letra Q, são formados por todos os números decimais finitos e infinitos que possuem dízima periódica, e por isso podem ser escritos em forma de fração. Então, todos os números que podem ser escritos em forma de fração são racionais. Portanto, contém o conjunto inteiro. Ó, racional contém, né, os inteiros. A fração, pessoal, fração são formados por números inteiros, tá? O A pertence aos inteiros, o B pertence aos inteiros, com exceção do zero, não pode ter o zero. X pertence aos racionais e o X é A sobre B. Então, se esses dois números aqui forem inteiros, isso é uma fração. Então, a gente tem lá ó, o menos 13 sobre 2, o 7 sobre 15, o 1 sobre 2, o 0,333 dízima periódica, tá vendo? E tudo isso aí são números racionais. Números irracionais, que é representado por essa letra I com duas perninhas. Categoria de números decimais infinitos que não podem ser representados em forma de fração, por não possuírem dízimas periódicas. Ah, professor, mas e se eu escrever raiz de 2 sobre 2? Isso não é uma fração? Não é uma fração, porque a raiz de 2 é o quê? Um número irracional, tá? Então ele não pode ser escrito como forma de fração, tá bom? Isso aqui é apenas uma divisão. Porque o número raiz de 2 é um número racional, não é um número inteiro ou natural, tá? Então não pode ser representado como forma de fração. Portanto, por ser um conjunto distinto, não contém racionais. Então, os irracionais não contêm os racionais, ou os irracionais não estão contidos dentro dos racionais. Exemplo, raiz de 2, ó, 1,41, 42, 13, 56 reticências. Tá vendo? Ó, não forma dízima periódica. O π também é outro número irracional, é 3,14, 15, 92, 65, 35 reticências. Não vai formar um número, uma dízima periódica. O algarismo neperiano, que é o 2,71, 82, 81, 82, 9, assim vai. Também não é um número racional, ele é um número irracional. Atenção! A adição ou subtração de um racional com um irracional é irracional. Então, se eu pegar 3 mais raiz de 2, esse aqui vai dar um número irracional. 3 menos raiz de 2 também vai dar um número irracional. A multiplicação ou a divisão de um racional diferente de zero com um irracional é também irracional. Então, se eu pegar um número racional e multiplicar por um irracional, vai dar um irracional. Pode ser tanto a multiplicação quanto a divisão. Então, isso aqui ó, vai dar um irracional. Tá bom? Não vai dar um racional. Então, por isso não é considerado uma fração. Adição ou subtração de irracional com outro, não pode ser o mesmo, tá? Irracional é irracional. Então, se eu pegar raiz de 2 mais raiz de 5, ou raiz de 2 menos raiz de 5, ele vai dar irracional. Por que, que ele falou outro? Porque senão você vai pegar raiz de 2 menos raiz de 2. E a gente sabe que isso aqui é zero. E zero é um número, né, natural, inteiro, né, racional. Tá? Tudo bem? Beleza? Então, a gente não pode pegar o mesmo irracional, tá? Para fazer a subtração. Tem que ser outro irracional. A multiplicação ou divisão de um irracional com outro irracional também é irracional. Raiz de 2 vezes π, ou π sobre raiz de 2, tudo isso vai dar um número irracional. Tá bom? Então, essas regras são importantes para a gente. Números reais. O que são os números reais? É o conjunto que reúne os números racionais, olha só, e os irracionais, que a gente acabou de ver.
Portanto, contém ambos. Os reais contêm os racionais e os reais também contêm os irracionais. Então, os reais são representados por x que pertence aos reais, tal que x pertence aos racionais, ou x pertence aos irracionais. Todos os dois, ó, um ou aqui, porque é uma união, tá? Vai dar os reais.